Olá, pessoal. Hoje a gente veio falar do currículo paulista da disciplina de Educação Física. Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio, volume 1, atividade 1. Esse tema vem trazer sobre o basquete. Então, seguindo o currículo, a gente vai trabalhar a modalidade basquete em 3 tópicos. A primeira coisa, a gente vai ver a história do basquete. Depois a gente começa com a história do basquete no Brasil e depois a gente vê algumas regras do basquete, tudo bem? Então, vamos começar rapidinho vendo a história do basquete. Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachusetts tornava impossível a prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se restringiam a entediantes aulas de ginástica, que pouco estimulavam aos alunos. Foi então que Luther Gulick, diretor do Springfield College, Colégio Internacional da CM, convocou o professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. Depois de algumas reuniões com outros professores de educação física da região, James Naismith chegou a pensar em desistir da missão, mas seu espírito empreendedor o impedia. Refletindo bastante, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter um alvo fixo, com algum grau de dificuldade, e ter um sentido coletivo. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito tempo, e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos acidentais nas disputas de lances. A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola. Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros esportes assim, como o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um relâmpago. O alvo deveria ficar no alto. Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não dispunha de 2 caixas com abertura de cerca de 45 centímetros. O zelador foi ao depósito e voltou trazendo 2 velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith prendeu os cestos na parte superior de 2 pilastras, que ele pensava ter mais de 3 metros, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura, exatos 3 metros e 5 centímetros. Altura esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que foram colocadas no papel em menos de 1 hora. O criativo professor levou as regras para a aula, afixando-as num dos quadros de aviso do ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a explicar as instruções e organizar as equipes. Havia 18 alunos na aula. Naismith selecionou 2 capitães e pediu-lhes que escolhesse os lados da quadra e seus companheiros de equipe. Escolheu 2 dos jogadores mais altos e jogou a bola para o alto. Era o início do primeiro jogo de basquete. Curioso, no entanto, é que nem Naismith nem seus alunos tomaram o cuidado de registrar esta data, de modo que não se pode afirmar com precisão em que dia o primeiro jogo de basquete foi realizado. Sabe-se apenas que foi em dezembro de 1891, pouco antes do Natal. Como esperado, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas, que eram punidas colocando-se seu autor na linha lateral da quadra, até que a próxima cesta fosse feita. Outra limitação dizia respeito à própria cesta. A cada vez que um arremesso era convertido, tinha que subir até a cesta para apanhar a bola. A solução encontrada alguns meses depois foi cortar a base do cesto.
o que permitiria a rápida continuação do jogo. Após a aprovação da diretoria do Springfield College, a primeira partida oficial do esporte recém-criado foi realizada no ginásio Armory Hill, no dia 11 de março de 1892, em que os alunos venceram os professores pelo placar de 5-1, na presença de cerca de 200 pessoas. A primeira bola de basquete foi feita pela A.C. Spalding Brothers, ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola de futebol. Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. Naismith não poderia imaginar a extensão do sucesso alcançado pelo esporte que inventara. Seu momento de glória veio quando o basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, e ele lançou ao alto a bola que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Atualmente, o esporte é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquete. Depois de visualizarmos a história da origem do basquete, vamos ver agora como que o basquete chegou no Brasil. Bom, pessoal, hoje nós iremos discutir em relação aos aspectos relacionados com a história do basquete no Brasil. Pois bem, vamos criar aqui o nosso quadrinho para que a gente possa então enumerar esses principais aspectos. Muito bem, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a conhecer o basquete. Isso graças a um professor norte-americano de arte chamado Augusto Schwamm. Augusto, que nasceu na cidade de Nova York, ele veio a se formar em arte no ano de 1892. E 2 anos depois, ou seja, no ano de 1894, ele vai receber uma proposta de emprego para trabalhar no Brasil num colégio chamado Mackenzie, um tradicional colégio localizado no estado de São Paulo. Então Augusto ele aceita essa proposta de emprego e no ano de 1894 ele vai mudar para o Brasil. E no meio de suas bagagens, Augusto ele traz uma bola de basquete, pois ele tinha o intuito de disseminar essa nova modalidade esportiva no Brasil. Pois bem, a princípio, Augusto ele apresenta essa modalidade esportiva para os seus alunos e o basquete ele foi amplamente aprovado e aceito principalmente pelas mulheres. Já os homens criaram uma espécie de resistência a essa nova modalidade esportiva, pois os homens tinham a ideia errônea de que o basquete tinha características femininas, ou seja, uma ideia totalmente errônea. Entretanto, após várias lutas, Augusto consegue quebrar esse paradigma e os homens começam também a praticar o basquete. Pois bem, Augusto ele viveu no Brasil até o ano de 1914. Ele teve a chance de acompanhar a evolução e a difusão do basquete no nosso país. Bom, pessoal, 2 professores foram importantíssimos na difusão do basquete pelo Brasil. São eles o professor Oscar Thompson, da Escola Nacional de São Paulo, e Henry Sims, que era então diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moças do Rio de Janeiro. Esses 2 professores tiveram um papel fundamental na difusão e na aceitação do basquete no Brasil. Pois bem, no ano de 1912, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceram os primeiros torneios de basquete, e no ano de 1922 foi convocado pela primeira vez a seleção brasileira de basquete, quando nós tivemos uma comemoração do centenário do Brasil nos Jogos Latino-Americanos, que era um torneio continental disputado em 2 turnos entre seleções do Brasil, Argentina e Uruguai. E a primeira participação da seleção brasileira em Olimpíada ocorreu na estreia do basquete nos Jogos Olímpicos, que foi na Olimpíada de Berlim em 1936. Então esses são os principais aspectos relacionados com a história do basquete no Brasil.
Depois de termos visto a história do basquete, a história do basquete chegando aqui no Brasil, vamos dar uma olhada nas principais regras do basquete. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do basquete. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. Ao fundo de cada lado da quadra há uma cesta de 45 centímetros de diâmetro presa a uma tabela a 3 metros e 5 centímetros do solo. Duas equipes de 5 jogadores competem durante 4 quartos de 10 minutos. Um intervalo de 15 minutos é feito após os 2 primeiros quartos. O objetivo do jogo é acertar a bola dentro da cesta da equipe adversária para fazer o maior número de pontos possível. Uma cesta vale 2 pontos, mas ela vale 3 pontos se for feita do lado de fora da linha que fica a 6 metros e 75 centímetros da tabela, a linha de 3 pontos. Ganha o jogo a equipe que fizer mais pontos ao fim do tempo regular da partida. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos até que algum time vença. Para avançar em quadra, os jogadores têm de bater a bola ou fazer passes utilizando, para isso, apenas as mãos. No ataque, os jogadores estão sujeitos a infrações que, caso sejam cometidas, podem resultar em punição. A posse de bola passa ao time adversário. Para saber mais sobre isso, veja o vídeo Infrações. Em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. Para evitá-las, veja o vídeo Faltas. Se marcadas, as faltas dão direito a 1 ou 2 lances livres ao adversário. O lance livre é um arremesso feito de uma linha marcada ao fundo do garrafão. Cada arremesso ou chute convertido vale 1 ponto. O garrafão ou área restritiva é a área retangular demarcada abaixo de cada tabela. O técnico pode fazer troca de jogadores a cada pausa da partida, sem limite de substituições. Agora você conhece as regras básicas do basquete. Recapitulando, depois de nós vermos a origem do basquete nos Estados Unidos, com a criação de James Naismith, o basquete começa a ser divulgado mundialmente. Chega aqui no Brasil através do Colégio Mackenzie e também tem a participação junto à primeira aparição nas Olimpíadas em 36 em Berlim. Hoje as regras têm a questão da pontuação de 1, 2 ou 3 pontos, então algumas regras desde o início até hoje foram muito modificadas para a gente chegar no jogo que é hoje. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal. E quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigado.